5. Elementos de uma cadeia de custódia digital arquivística. As práticas de gestão, preservação e acesso são tradicionalmente orientadas aos documentos analógicos. Quando se pensa em documentos arquivísticos em ambientes digitais, torna-se necessário ressignificar tais conceitos. Essa reformulação requer unir a abordagem para a cadeia de custódia e dar uma cadeia de preservação, criando assim uma cadeia de custódia arquivística pensada para comportar o ciclo de vida documental, o ciclo de vida dos documentos digitais. 5.1 Ambientes para gestão, preservação e acesso. A gestão de documentos consiste em um conjunto de medidas e rotinas que visam a eficiência e a racionalização do uso primário dos documentos, dentre as 7 funções arquivísticas: produção, aquisição, classificação, avaliação, conservação, descrição e difusão. A questão de documentos concentra-se em 4 primeiras. Entretanto, isso não impede que as demais funções arquivísticas sejam executadas já na fase corrente. Aliás, o ponto de vista das cadeias de preservação e custódia é recomendável. Com o advento dos documentos arquivísticos digitais, percebeu-se que a necessidade da intervenção arquivística na concepção dos sistemas informatizados, do diálogo entre os profissionais de arquivos, da informática que permite a implementação dos requisitos necessários para manter os elementos como, por exemplo, a autenticidade e a escala de custódia e preservação. Destaca-se em questão os documentos arquivísticos digitais que dependem diretamente dos sistemas informatizados imputados na tutela de controlar o ciclo de vida, assegurar a autenticidade e manter princípios como organicidade, unicidade e proveniência. Tais requisitos devem ser considerados pelos sistemas que produzem armazenamento de documentos. Nessas perspectivas, recomenda-se um modelo de requisito para os sistemas informatizados de gestões arquivísticas e documentais, ArcBrasil, a fim de implementar sistemas de gestão de documentos. É o ArcBrasil, que consiste em um conjunto de requisitos para assegurar a confiabilidade de sistemas informatizados e garantir o acesso a documentos. Ao longo, define-se requisitos essenciais para implementar o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, o SIGART, que depende de uma plataforma de tecnologias, o Conselho Nacional de Arquivo 2000, Sendo assim, o SIGAD comporta um conjunto de procedimentos e técnicas para realizar uma gestão arquivística de documentos e poderá ser um software específico de um conjunto de softwares que operem em conjunto. Ressalta-se o êxito do SIGAD, que dependerá de definições prévias e adequadas das políticas de gestões arquivísticas. A visão vigente da EARC Brasil datada do ano 2011. Acredita-se que precisa ser atualizado para melhor refletir os avanços recentes da pesquisa em documentos digitais, principalmente no que atinge ao respeito dos arquivos de cadeia de custódia, arquivísticos e a cadeia de custódia, e fica expresso no CIGARD, que está responsável pela gestão de documentos e arquivos correntes e intermediários, de modo que irá coordenar as atividades, como, por exemplo, a classificação, a avaliação e a transferência por recolhimento. Transferência ou recolhimento. O arquivo permanente, ademais, o CIGARD pode ser interpretado de forma interoperável no sistema de negócios da organização, fato de facilitar a captura e a transferência de documentos arquivísticos. A interoperabilidade pode ser entendida como a capacidade de sistemas de diferentes operarem em conjunto para executar determinada tarefa. Tal característica pode ser obtida por meio de acordos nos quais as partes comportam do uso de padrões tecnológicos específicos. Dessa forma, é possível interligar os sistemas de gestões de preservação e acesso, de modo que os documentos e custódias seguem padrões compatíveis, como, por exemplo, formatos de arquivos e estrutura de metadados. A necessidade da interoperabilizar a informação é básica nos tempos da comunicação em rede. A interoperabilidade garante o uso e a
encontrabilidade dos metadados, estruturas e dos objetos informatizados, as formas e a estrutura da informação arquivística, aquelas que referem-se aos acervos documentais disponíveis digitalmente. Não é obrigatoriamente padronizada, e isso representa que cada serviço informacional ou unidade de tratamento documental do serviço de arquivo, por exemplo, pode referir a tomada como formada como vai estrutura por esse tipo de informação, garantindo suas específicas políticas e interoperabilidade e a descrição, além do seu próprio padrão de metadados. Deve-se ressaltar a cooperação entre os produtores e preservadores, que tange a implementação de padrões formados em comum, possibilita a reutilização de metadados de tal produção como forma de documentos interoperáveis para outros sistemas. E é preciso a sustentabilidade do acervo ao longo do prazo. Portanto, os padrões de metadados requeridos no ambiente de gestão pelo SIGAD devem manter a consonância com os arquivos permanentes digitais doravante repertório arquivístico digital. Dessa perspectiva, o RDC-ARC é responsável para armazenar e gerar documentos em fase permanente, a casos de excepcionais em que poderá ser utilizado para documentos na fase corrente, intermediárias e principalmente quando as tratarem os documentos complexos ou sigilosos. Destaca-se que o RDC-ARC deve-se garantir para documentos e metadados conforme as práticas e as normas da arquivologia, além de proteger as características de documentos arquivísticos, como por exemplo a autenticidade, a proveniência, a organicidade. O RDC-ARC deve realizar organizações hierárquicas dos documentos arquivísticos digitais, tomando como base o plano de classificação e as normas para a descrição multinível. E além dos requisitos arquivísticos, o RDC-ARC deve manter conformidade com o modelo de Open Action Information System OASIS, que se tornou uma norma internacional de organização for Standardization. Considere os principais referências da preservação digital. Há uma tradução no Brasil realizada para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, como norma brasileira, recomenda a NBR, tornando-se a BNT-NBR. Sistemas Abertos de Arquivos de Informação, o SAI. Entretanto, a tradução carece de atualização, tendo em vista que a versão atual, OASIS, foi publicada em 2012. O modelo OASIS e SAI propõe um conjunto de funções para preservar documentos e informações relacionadas, de modo que é responsável por questões como admissão, armazenamento arquivístico, gerenciamento de dados, planejamento de preservação, administração de ambientes e acesso e disseminação. Ademais, OAIS discorre sobre a migração para novos formatos de arquivos suportes, bem como define um modelo para representar as informações equivalentes à Associação Brasileira de Formas Técnicas 2007, Consultive Communication for Space System 2012, International Organization for Standardization 2012. Dessa forma, o ambiente de preservação consiste em um RDC-ARC que mantém a conformidade do modelo OASIS ao longo. Será possível contornar a complexidade e as especificidades dos documentos arquivísticos digitais, tendo em vista sua preservação e acesso ao longo do prazo, garantia de autenticidade. Neste ponto, destaca-se a obsolescência da tecnologia como um dos principais entraves para a efetividade da preservação digital. A obsolescência tecnológica se manifesta em níveis de hardware, software e suporte. Conforme a evolução de softwares e de formato de arquivos que produz, também sofrem transformações, fato que dificulta a correta interpretação do documento. Portanto, durante o ciclo de vida do documento, será necessário implementar uma série de estratégias de preservação para mitigar os efeitos da obsolescência tecnológica. A estratégia trata-se da intervenção de objetos, de garantir
de garantir a preservação do acesso aos documentos. Há diversas estratégias de foco direcionadas para preservar e determinar o nível de documentos digitais. É, resfre, resfre, re, refrescamento concentra-se na preservação do suporte, a preservação de tecnologias, a emulação e encapsulamento, preservação e integridade de cadeia de bytes. Já a migração concentra-se para a preservação e representação. No entanto, nenhuma estratégia tem sido capaz de solucionar todos os problemas da obsolescência tecnológica dessa forma isolada. Cada uma possui vantagens e desvantagens ao longo de ser implementadas no conjunto. A preservação é o acesso que requer monitoramento e suporte dos formatos arquivos para assim possa ser implementadas as estratégias de preservação necessárias. Contudo, tais ações devem ser proferidas no âmbito do RDC-ARC, as consonâncias políticas de preservação definidas a priori. Dessa forma, é possível controlar, registrar as ações por meio de estruturas de metadados e assegurar a presunção de autenticidade. E, ademais, a definição dessas políticas é possível monitorar as questões como evolução de plataformas de tecnologia de hardware e software, formatos e arquivos e padrões de metadados, as mídias e armazenamento de normas de legislação, recomendações técnicas, além de princípios do RDC, que tenha um plano de sucessão. Caso algum motivo encarece as atividades de preservação, o plano de sucessão é a garantia que os esforços de preservação serão contínuos. A ausência dele e qualquer interrupção de serviços do RDC-ARC será suficiente para questionar a autenticidade dos documentos de custódia. As políticas de preservação precisam especificar questões como os procedimentos de escolha e estratégias de software serão utilizadas para implementar o RDC-ARC dos formatos e arquivos adequados para a preservação e os padrões de metadados, tecnologias que devem ser subordinadas às políticas. A organização, portanto, de sistemas informatizados deve ser adaptados para comportar requisitos e princípios preconizados para a disciplina arquivística. Observe-se que, além da preservação de documentos como garantia de autenticidade, o RDC-ARC deverá promover o processo para tanto precisar para disponibilizar formatos e arquivos amplamente utilizados que possam ser corretamente interpretados pelos consumidores por meio de tecnologias simples, sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Essa perspectiva de acesso corrobora a dispositivo da Lei 12.527/2011, da Lei de Acesso à Informação (LAI), havida aos três poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem e destinam recursos ao poder público. Tendo a DEULAI a organização dos deveres a disponibilizar os seguintes itens dos seus sites: ferramentas de pesquisa, relatórios de formulários de arquivos abertos e não a proprietários, acesso por meio de sistemas, especificar um método ao qual a informação é estruturada, assegurar a autenticidade, manter a informação atualizadas, indicar os canais de comunicação e ter mecanismos que garantam a acessibilidade. Destaca-se que a lei rompe a cultura do sigilo, preconizando a cultura do acesso, ou seja, o acesso é a regra geral e o sigilo passa a ser a exceção. Com isso surge a necessidade de definir políticas implementadas de sistemas para adequar às novas exigências. Sendo assim, o RDC-ARC tem contribuições para preservar, manter a autenticidade e garantir o acesso. Para tanto, necessita desenvolver um ambiente confiável, capaz de satisfazer as complexidades advindas dos avanços das tecnologias, bem como manter a conformidade dos princípios arquivísticos, organicidade, proveniência, unicidade, naturalidade e indivisibilidade. Ao longo do estágio, o RDC-ARC poderá ser avaliado por meio de auditorias periódicas que visem determinar a evolução dos seus níveis de confiabilidade. A auditoria é um processo sistemático e independente de utilizar um conjunto de critérios para obter evidências objetivas que irão sustentar a existência da veracidade de determinado fato. A Associação Brasileira de Normas Técnicas
está relacionado às atividades de controle com o objetivo de identificar funções e atividades realizadas em determinado período, como isso é possível de verificar em nível adequado para comportamentos ambientais organizacionais. Com as auditorias é possível compreender as eficiências e sistemas e verificar que está satisfazendo o interesse da comunidade designada e acesso necessário para promover modificações e serviços prestados. Ademais, o processo de auditorias permite avaliar as questões e recursos disponíveis. Vem para cá pegar ele. Ele tá aqui. Eu ia gravar, mas é porque não precisa de um fio para gravar. Ele não grava sem esse fio, não. É isso aí. Esse aqui? No fone. O gerenciamento de documentos e assim, além de identificar problemas organizacionais, irá auxiliar a busca de solução. A auditoria do RDCA, que poderá ser realizada por meio de padrões Audit and Certification Trust Digital Repository, o qual tornou-se o ISO e os critérios de utilização para padrão de concentrar-se em avaliar a infraestrutura organizacional da gestão de objetos digitais, a infraestrutura da segurança. Com o ISO é possível desenvolver o processo de melhoria contínua e não deve-se seguir uma lógica binária ou assim confiável. Dessa forma, a análise irá apontar o RDC ARC e apresentar-se as melhorias de elevar os níveis de confiabilidade contínua, especialmente quando considerando as auditorias que permitem solucionar diversos problemas técnicos da sua infraestrutura. O processo da auditoria ISO verifica se as conformidades do modelo de referências que obtém êxito, que poderá ser submetido de certificado e assim o RDCA seja denominado confiável. Há de ressaltar tanto na auditoria quanto a certificação que devem ser periódicas a fim de comprovar o RDCA e manter confiável ao longo do tempo. Custódia ininterrupta, uma abordagem holístico-sistêmica. Tradicionalmente, a cadeia de custódia consiste em uma linha ininterrupta que passa por todo o ciclo da vida do documento. É um princípio que estipula que os documentos devem estar sob custódia em partes conhecidas e consideradas confiáveis, para mantê-las intactos. Entretanto, o conceito tradicional da cadeia de custódia não é suficiente para os documentos digitais, pois foi pensado para documentos analógicos. Sendo assim, não há como presumir a autenticidade de um caso de arquivo e receba transferente o requerimento de um CDs, DVDs, entre outras mídias, é apenas considerado uma custódia física e suporte. O posse dos documentos analógicos por parte dos seus responsáveis legais eram suficientes para manter a custódia. Porém, para manter a posse dos documentos digitais não é suficiente para presumir sua autenticidade ao longo da custódia confiável. Para documentos digitais, requer a possibilidade de criar rastros digitais equivalentes aos seus vestígios de adulterações em documentos analógicos. Esses rastros podem ser produzidos por meio de trilhas de auditorias e metadados que registram a data e o indivíduo que proferiu alterações sobre os documentos arquivísticos digitais e custodiados. Nestas perspectivas de ações implementadas do SIGARD, os moldes do ERC e ERC Brasil tornam-se fundamental para atender à legislação vigente. Destaca-se o artigo 25 do número 8.000 dispõe sobre a responsabilidade penal e administrativa para aquele que desconfigurar os documentos arquivísticos de valor permanente de interesse ao público social. Observa-se que na Lei 8.159/1991 é pensável que os documentos analógicos, no entanto, a redenção dos documentos digitais tem forçado a discussão em torno da capacidade da probatória desses documentos. Portanto, acredita-se que o valor agregado
nas dependências por documentos de informações digitais possam gerar novas discussões, especialmente no que tange à confiabilidade. Há no destaque do 13.709/2018 a Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, incluindo os digitais. A lei exige que os profissionais de informação realizem a manutenção dos bancos de dados, além de garantir sigilo da segurança. Sendo assim, a lei e a lei LGPD é, despertam a atenção para a importância da correção da preservação de documentos, inclusive digitais. Ao longo destaca-se a permanência de manter uma cadeia de custódia confiável e ininterrupta entre o SIGAD e o RDC. Com isso, estima-se a segurança da confiabilidade, confidencialidade e o sigilo das informações sensíveis, como promover acesso às informações de interesse público, quando considerar problemática os documentos arquivísticos digitais, e é preciso pensar também nos procedimentos de preservá-lo e garantir a autenticidade e o acesso em todas as etapas do seu ciclo de vida. Para tanto, é preciso implementar uma política de preservação digital e vislumbre a manutenção do seu ambiente confiável. Ressalta-se que o preservador deverá demonstrar que não tem interesse em adulterar ou permitir que outros adulterem tais documentos. Ademais, para ser considerado custodiado confiável, o preservador também precisa ser capaz de implementar requisitos de preservação necessários, bem como manter uma linha de custódia ininterrupta. A responsabilidade da custódia de documentos, bem como planejar, implementar e manter o SIGARD e o RDC, deve ser compartilhados entre os profissionais de arquivos da tecnologia da informação e desse diálogo que possibilita desenvolver os sistemas que atendem à complexidade tecnológicas e às especificidades da arquivística, tendo em vista a necessidade da ressignificação tradicional de cadeia de custódia para assegurar a autenticidade dos documentos. Chega-se numa ruptura paradigmática da cadeia de custódia digital arquivística, o CCDA. Trata-se de uma linha ininterrupta que contempla desde a produção de arquivos digitais até a sua captura do SIGARD, em linhas de estendê-la para sua eliminação segura ou a guarda permanente por meio do RDCA. Todas essas etapas devem se assegurar da presunção de autenticidade e promover um acesso à informação. Reitera-se que o RDCA segue regida pelas interferências tradicionais, de modo que é ainda entendida como sucessão encadeada de pessoas que tiveram contato com a fonte probatória, de modo que há um conjunto de procedimentos para documentos de história cronológica da prova entre si. Dessa forma, a cadeia de custódia torna-se mais ainda relevante aos documentos digitais em virtude da facilidade de serem alterados sem deixar vestígios salientes. Ademais, Badaró destaca que é fundamental o que não pode ser confundido com a cadeia de custódia entre si, o procedimento documental da cadeia de custódia, que assegura a autenticidade da integridade de fonte da cadeia de custódia, assegura a autenticidade da integridade da fonte de prova, a autenticidade do significado de fonte genuína e autêntica quando a sua origem, considerando a convergência entre os conceitos tradicionais emergentes da cadeia de custódia. O CCDA consiste em um princípio aplicável dos documentos aos documentos arquivísticos e ambientes digitais e considera a sua complexidade específica e dessa forma garante tais documentos que estão sendo protegidos do custodiador de forma ininterrupta e desta produção de captura, processando assim a tramitação e arquivamento da eliminação segura e a guarda permanente até o acesso. Esse monitoramento contínuo trata-se de uma visão holística
e significa que o documento arquivístico recebe um tratamento adequado ao longo de todo o seu ciclo de vida e dessa forma os documentos podem ser produzidos em formatos de arquivos recomendados para preservação ou pode ser convertido para tais formatos ainda durante a fase de gestão. Logo, não é preciso esperar que os documentos eh, cheguem à fase permanente para se preocupar com a sua preservação, autenticidade e acesso ao longo do prazo. Contudo, é elementar que a cadeia de custódia seja devidamente documentada. Do contrário, a autenticidade de qualquer elementos de prova que forem extraídos poderá ser questionada quando a abordada respectiva do CCDA faz necessário o registro de todas as alterações proferidas sobre os documentos. Tais questões serão motivadas por vulnerabilidades implícitas de natureza digital que requerem uma abordagem sistemática pautada para padrões segmentados da literatura da técnica da preservação digital. A preservação digital sistemática concentra-se no gerenciamento por meio de um sistema informatizado que sigam padrões e assim estratégias de migração, emulação e outras que passam a ser executadas de um ambiente confiável que irá registrar todas as ações realizadas. A obsolescência tecnológica e facilidade da alteração de documentos digitais reiteram a necessidade de sistemas como o SIGAD, RDC, e envolver um ciclo de vida de documentos de CDA, e todavia a efetividade das ações condicionadas à sua capacitação de interoperar. Os níveis de interoperabilidade podem ser elevados ao preferir o uso de padrões abertos em vez de padrões proprietários. Dessa forma, é possível produzir aplicações e estratégias, por exemplo, para conversão, igualmente aos sistemas informatizados que devem ser desenvolvidos com a capacidade de interoperar, mantendo a consonância com os padrões de reconhecimento na literatura. Ao considerar os casos de processos judiciais eletrônicos, observa-se que não há de receber um tratamento arquivístico adequado os modos de conservação digital. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça e a sua resolução reafirma a necessidade de uso de sistemas informatizados para produzir documentos arquivísticos capazes de atender os requisitos de autenticidade e estão definidos pelos modelos de requisitos de sistemas informatizados de gestão de processos de documentos do Poder Judiciário, que tem entre os seus fundamentos ao longo dos MOREC JUS, que define requisitos de produzir, receber, tramitar e armazenar documentos que sejam digitais, analógicos ou híbridos. Tais como requisitos também aplicam os sistemas de gestão de processo que têm como objetivo garantir a confiabilidade e a autenticidade do acesso. Ademais, o MOREC JUS estabelece um processo de requisito necessário no sistema informatizado de gestão de processos de documentos, a gestão DOC, equivale ao SIGAD. A gestão de documentos decorrente de um mandamento constitucional existe para assegurar o acesso da informação e a integridade dos documentos para o exercício do direito pelo cidadão e durante o tempo necessário para que também existam para garantir a preservação dos documentos históricos. É preciso considerar ainda o fato da segurança jurídica da condição que proporciona a indivíduos de certeza que em relação ao que estabelece diante de um contexto legal e será mantido os mesmos de alteração e contexto, e assim observa-se a correta e adequada gestão arquivística da que propicia a segurança jurídica, tendo vista e preconiza ambientes confiáveis para proteger os documentos e quaisquer alterações que possa referir. Por exemplo, algum direito adquirido, né? E tendo em vista, e tendo em vista e percebe-se a abordagem da preservação digital sistemática humorística pautada para o uso de sistemas que seguem padrões que incorporam um ciclo de vida para todos os documentos do CCDA. Esses elementos corroboram a validação do sistema dos arquivos com as fontes de prova e proporcionam
um ambiente de segurança jurídica capaz de salvaguardar os direitos que possibilita o exercício da cidadania plena. Vamos ver se consigo. Considerações finais. Esse estudo discorreu sobre os aspectos tradicionais da cadeia de custódia, transpondo as perspectivas dos documentos arquivísticos digitais, para tanto sustentou as referências arquivísticas e recorreu aos conceitos advindos do direito, tendo em vista em sua aplicabilidade. A abordagem da proposta passou a importância de preservar a memória, especialmente documental, destacando a relevância histórica, social e probatória. Diante disso, surge a preocupação com a possível transformação digital disruptiva e ocasionada pelos desenfreados avanços da tecnologia e as consequentes adesão à crítica. O cerne desse estudo foi pautado para a manutenção e autenticidade dos documentos arquivísticos digitais. Para tanto, é necessário desenvolver ambientes confiáveis para armazenar e proteger tais documentos. Ao fundamentar a cadeia de custódia e a cadeia de preservação, observou-se a relação da interdependência. De fato, motivou a uni-las para adaptá-las do contexto digital por meio de conceitos do CCDA. As complexidades advindas do ambiente informatizado, aliadas às especificidades da disciplina arquivística que requer políticas de sistemas capazes de satisfazê-la, ao longo preconizam-se na implementação do SIGAD e da conformidade com que o EARC Brasil e ambientes de gestões do RDCA a conformidade do OASIS no ambiente de preservação, sendo assim o SIGAD, o RCDA, que devem ser envolvidos em um CCDA, de modo que nesse ambiente todas as ações proferidas sobre os documentos arquivísticos digitais são devidamente registradas. Para tanto, se faz necessário definir uma política de preservação digital que escolha padrões de metadados, formatos de arquivo e estratégias de preservação de propriedades significativas das demais componentes do sistema de arquivos. A preservação digital passa a ser orientada por meio de sistemas que realizam monitoramento de tendências de obsolescência antecipada, e os procedimentos passam a seguir padrões recomendados pela literatura científica da preservação sistemática, como por exemplo a EARC Brasil, AIS, ISO, o MOREC, JUIS, entre outros, igualmente de preservação, que começam a ser pensadas durante todo o ciclo de vida dos documentos, visão homelística, inclusive antes da concepção de sistemas informatizados. Observa-se que o CCDA é uma elementar presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, de modo que sirva como fonte de prova, testemunho, memória, patrimônio, cidadania plena, para o direito de abordagem da cadeia de custódia, que se expande, de modo que passa a alcançar um olhar crítico em relação aos documentos digitais, e assim deve-se ponderar sobre os possíveis riscos de insegurança jurídica que proporcionados para a ausência de políticas de gestão de preservação de documentos digitais. E nessa perspectiva, o CCDA é um meio para desenvolver o ambiente confiável pautado para a interdisciplinaridade entre a arquivística e o direito do objetivo de proteger a capacidade probatória dos documentos digitais e salvaguarda de memória coletiva. Por fim, o estudo limitou-se a introduzir a abordagem da preservação digital homilístico-sistemática, a fim de facilitar a compreensão da parte dos pesquisadores recém-iniciados na temática. Destaca-se a importância de uma abordagem interdisciplinar que vislumbre a manutenção da autenticidade e a proteção do sigilo da preservação e garantia do acesso contínuo à informação ao longo do prazo. Ademais, preconiza-se o CCDA contribuir à transformação digital, seja para uma inovação sustentável e não disruptiva.